Olá, amigos do portal piauihoje.com. Estamos iniciando mais um bate-papo com notícia, nosso programa diário, aqui no final da tarde, portal piauihoje.com. Estou aqui com meu amigo, professor e jornalista Roberto John. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Final de semana foi semana bom? foi bom. Tudo E muita tranquilo? novidade nessa semana aí para se tratar. Então, eu queria começar chamando a atenção, viu, Roberto? Nosso programa é o seguinte: em Teresina, os bombeiros, na verdade, não só em Teresina, os bombeiros estão chamando a atenção, não só os bombeiros, mas as autoridades que cuidam da defesa civil, eles estão intensificando esses alertas. As matérias estão no portal piauihoje.com. O que mais tem preocupado agora nas últimas horas é exatamente em Teresina, porque na semana passada houve as comportas da barragem de Boa Esperança, lá na nascente do Rio Parnaíba, lá em Guadalupe, né? As comportas foram abertas pelo grande volume de água, então a barragem teve que dar vazão. Com isso aumentou o nível da água do Parnaíba, né? As águas do Parnaíba subiram de nível. Quando chega em Teresina, esse volume de água aumentado presa o rio Puti, né? E isso é que está preocupando nas últimas horas as autoridades da Defesa Civil. O nível do rio Puti subiu quase 1 metro em 24 horas, de domingo para segunda-feira, e isso já está preocupando, porque todos os anos, tem pessoas que moram ali nas áreas que são consideradas áreas de risco, e essas pessoas, na enchente, elas saem e depois voltam. Então, o que está preocupando já é a subida desse nível da água, porque com certeza vão acontecer inundações de famílias, né? É isso, Roberto? É isso, eu acho que estamos entrando agora no período crítico, janeiro, fevereiro, março. Março vai ser, inclusive, pior, todo ano é desse jeito. Então, nós temos um volume de chuva muito, muito forte, e a barragem de Boa Esperança ela vive soltando aos poucos, né? Essa foi a primeira, na próxima ano deve ter outra, porque teve muita chuva acima de Boa Esperança, em Uruçuí, que inundou parte da cidade. Essa água vem toda, ainda não chegou completamente em Boa Esperança, como também Santa Filomena. E o Maranhão também está chovendo muito nos rios que são afluentes do Parnaíba, no lado do Maranhão. Além do Gurgueia, que tem muita chuva para a região de Bom Jesus, lá para cima, vindo do extremo sul. É normal isso, é por isso que é preciso que realmente não só os bombeiros, como as autoridades façam a prevenção dessa situação. Quando essa água chegar em Teresina, ela vem recebendo vários tributários do rio Parnaíba. O Canindé, vários outros rios que são o Piauí. Então, que São Raimundo teve aquela chuva, essa água toda já deve estar chegando no rio Parnaíba, então ela vem descendo. A tendência é Teresina sofrer esse impacto, mas o alerta principal que eu tenho que colocar aqui, porque todo ano é desse jeito, é Luzilândia e Parnaíba. Pode esperar que daqui a 5, 6 dias esse volume de água está chegando para aquela região ali. Além de ter chovido muito em Teresina ontem, e Parnaíba já choveu mais de 100 e poucos milímetros, e a região de Barras, Porto, também está muita chuva caindo. Então, a tendência é colapsar em Parnaíba daqui nos próximos dias, do ponto de vista de inundações. Aqui, o rio Puti, ele afeta principalmente parte do Mocambinho, e ele sai ali naquelas lagoas, atingindo o São Joaquim, ela termina em Puti Velho, por ali na parte norte do Puti Velho. Então, essa é tudo previsível, tem ali aquele bairro novo chamado Mulambinho, que também é muito baixo, nas margens do rio Puti, e a tendência é isso. Então, acho que as autoridades, não só da Defesa Civil, como da área social, tem que estar atento para isso, para esse atendimento imediato às pessoas que vão fatalmente sofrer os efeitos de enchente, sejam desalojados, desabrigados e assim por diante. Um apoio para esse povo, inclusive de deslocamento, para evitar o pior, que seria mortes, né? Roberto, tem aqui uma informação do Serviço Geológico do Brasil, através do CPRM. Então, esse serviço é que está monitorando, né? O Serviço Geológico do Brasil é que está monitorando a questão do rio Puti, e domingo para segunda-feira,
Ontem, às 9h15 da manhã, estava em 285 centímetros, 2,85 metros. É a margem do limite do rio, né? Do nível. Do nível. Aquela parte onde é medido A a elevação do profundidade rio. e a elevação. Então, ontem era 285, hoje são 387 centímetros, no aumento de 93 centímetros no nível do rio Puti. Mas esse nível está longe da cota de atenção para enchente, que é de 800 centímetros. Mas a gente espera... A questão é que a água, a água que caiu em picos, e hoje tem previsão de mais chuva forte em picos, ela vai repercutir daqui a 1, 2 a 3 dias. É fatal, ela vem descendo. Não tem como, né? Então, no Rio Parnaíba, o aumento foi de cerca de 30 centímetros nas últimas 24 horas. Ou seja, o Rio Parnaíba subiu, o Rio Puti represa o Puti. Além dessa água que está vindo aí da parte leste do Piauí. O nível do Rio Parnaíba está subindo pelo aumento das chuvas, principalmente no sul do estado, e também devido ao aumento da vazão da barragem de Boa Esperança, como eu já tinha falado aqui no início. A barragem de Boa Esperança, onde opera lá a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, chefe na barragem de Boa Esperança. Então vamos aqui alertar os nossos internautas para que tomem cuidado, as pessoas que possam vir a ser vítimas de enchentes, que comecem a tomar suas devidas providências. Acho que a administração de Teresina e de Parnaíba já deveria ter sistema de alertas muito claro, né, com ou sonoros, ou qualquer outro tipo de coisa, para alertar, e mais moderno, para alertar imediatamente essas famílias que todos os anos passam por essa dificuldade aqui em Teresina. Então já era bom ter uma prevenção mais, vamos dizer, organizada, mais racionalizada, para evitar coisas como já ocorreram em outros enchentes aqui em Teresina. E este ano o inverno está prometendo ser esse tipo de inverno. Roberto, vamos mudar agora aqui de assunto. Lembrando que você está no Bate-Papo com Notícia, programa do portal piauihoje.com, em todas as tardes. O governador Rafael Fonteles reassumiu hoje o governo do estado, né? Ele ficou afastado por 12 dias num período de férias. Nesse tempo de afastamento, quem ficou no cargo foi o vice-governador Temístocles Filho. Hoje o Rafael reassumiu, ainda está preparando uma agenda executiva para o restante da semana, mas a gente já tem informação de que ele estará em Piracuruca para entrega de medalhas, né, de medalhas do Método Renascença. Isso na quarta-feira. Na quinta-feira, parece, ainda não está confirmado, quinta-feira vai a Parnaíba. Eu sei que na sexta-feira o governador Rafael Fonteles estará em Oeiras. Para a solenidade realmente de entrega de medalhas a piauiense homenageado. Esse é uma coisa anual, porque ele pega exatamente os pontos onde o Piauí teve ação efetiva na independência. Parnaíba, Piracuruca, Oeiras. E depois fecha aqui em Teresina com essa homenagem às pessoas que destacaram durante o ano nos vários aspectos da vida, seja na política, seja na economia, seja na arte, na cultura e assim por diante. A homenagem foi criada há muito tempo pelo governador Alberto Silva, muito tempo atrás, e se tornou uma tradição de homenagem aos piauienses que têm destaque nessas atividades aqui no Piauí. Lembrando que essa homenagem, Alberto, ela acontece no início do ano e acontece também por ocasião do aniversário do Piauí. Exato. Em datas significativas para a história do Piauí, não é isso? É isso. A outra notícia em relação à política, que pegou aí o pessoal, principalmente o pessoal do PT, meio de surpresa, é a notícia de que o atual presidente da Assembleia, deputado Franzé Silva, poderá deixar o PT para disputar uma vaga para deputado federal. Qual a sua avaliação sobre isso, Roberto? Eu acho que é uma estratégia que o deputado está tendo. Ele já tinha essa ideia de ser candidato, mas sabe que com a entrada de novos parlamentares com mandato no PT, nós temos hoje 4 parlamentares do PT que vão para a reeleição. Fica muito difícil essa situação, de repente ele se candidatar e ter êxito numa disputa com 4 dentro do PT, além de 5 que vão disputar ainda dos outros partidos. Mas o Franzé é um quadro histórico do PT, vai deixar o partido, não é estranho, não é esquisito que uma pessoa da história do partido
deixa o partido simplesmente estranho. pensando na candidatura? É estranho porque ele tem uma trajetória, uma história vinculada, inclusive, a ícone do PT, da esquerda, no caso, a deputada Trindade, que ele foi assessor, começou sua vida política junto com a Trindade. Então, é uma situação que realmente é meio estranho, mas ele tem lá as conveniências dele e deve ter feito um cálculo político, né, para ver se tem êxito numa coisa. Mesmo assim, é uma candidatura difícil, porque os partidos que estão aí, todos têm candidatos fortes, são 10 vagas, né? Então, mas vamos ver como é que vai ser. Está saindo também da Assembleia, fazendo a transição, praticamente já iniciando a transição com o deputado Severo Lálio, né? E essa situação em que ele acha, mas ele disse também que ainda foi convidado mesmo por Na três verdade, siglas, ele foi mas vai convidado, conversar com o PT. mas ele mesmo que começou, ele mesmo que disse isso, né? Disse que Mas ele que deu uma informação de que pode sair do PT porque foi Exato. convidado pelo PSD, do deputado Júlio César, e o MDB, além do Solidariedade, que é hoje comandado Mas disse também pelo que deputado Evaldo Gomes, que tem sido assim, uma espécie de braço direito do deputado Franzella lá na presidência da Assembleia. Mas ele disse também que a primeira coisa que ele vai conversar é com o próprio PT, né? Das intenções que ele tem e como é que isso pode ser recebido dentro da... Eu acho que é meio temerário, assim, porque ele é um quadro, né? Mas que geralmente quem sai do partido geralmente não tem êxito. Mas ele deve ter feito os cálculos dele e também a certeza de que terá esse apoio efetivo dos partidos que ele eventualmente possa entrar. Só que esses partidos têm já candidaturas fortes também, alguns já com Eu não deputados sei eleitos. se vão deixar você sair do teu partido para ir tomar vaga de outro lado. Não sei se ele está a estratégia boa ou não. Não tem dado certo para algumas figuras, né? Geralmente Na eleição, no PT, por exemplo, na eleição de deputado estadual aconteceu isso. Na eleição de vereador também, quem deixou o PT para se aventurar em outro partido não deu certo. Mas o Franzé disse hoje, a frase dele é o seguinte: sou histórico do PT. O meu primeiro diálogo é com o meu partido. Isso eu tinha falado antes. Mas tenho recebido convites de outros partidos também. Foi isso que ele disse em entrevista à imprensa hoje, lá na Assembleia Legislativa. Lá na Assembleia Legislativa também, hoje, iniciou-se o processo, né, aquele processo de transição para na presidência da Assembleia Legislativa. A partir de fevereiro, Franzé deixa a presidência, né, volta a ser deputado na lista só de deputado, não mais o presidente, e quem assume lá é o deputado Severo Eulálio, de tradicional família política de Picos, filho do ex-deputado e ex-presidente da Assembleia, Kleber Eulálio, hoje conselheiro do Tribunal de Contas da União, do Estado, e também que carrega aí o nome de um MDBista, né? Aquele tempo histórico, né? Que é o Severo Avô. Severo Eulálio. Isso. A sua informação, Roberto, o que você tem mais a dizer sobre isso? Então, só para complementar aqui. O Franzé deixa agora, no final de janeiro, na próxima semana, presidência, e a partir de fevereiro, quem assume é o deputado Severo Eulálio. Eu estou aqui, Roberto, com a lista, olha. Com a lista de como é a composição da mesa, futura presidência da Assembleia, a partir para o biênio de 2025 a 2027. O presidente já disse, Severo Eulálio, do MDB. O primeiro vice-presidente é o deputado Francisco Lima, do PT. O segundo vice-presidente é o doutor Vinícius Nascimento, também do PT. A terceira vice-presidente é a deputada Ana Paula, do MDB. O quarto é o deputado Gustavo Neiva, do PP. O quarto vice-presidente. O Wilson Brandão, deputado Wilson Brandão, será o primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia a partir de fevereiro. Evaldo Gomes, do Solidariedade, será o segundo secretário. Aldo Gil, do PP, um deputado novo, né? No mandato recente, será o terceiro secretário. E também o deputado Felipe Sampaio será o quarto secretário. Roberto. Vamos dizer,
negociação está construída, né? Os acordos que foram feitos foram mantidos, né? Dentro da base do governador Rafael Fonteles, e está dentro do script, né? Que já estava montado aí. Quando teve essa decisão há um ano atrás, fiz inclusive uma crítica, achei Algo uma temerário. precipitação, né, de você já antecipar um candidato já acordado um ano atrás, como se a dinâmica da universidade ou Da Assembleia não fosse respeitada, no sentido de que a eleição para a presidência é alvo de disputa, é algo mais. Se foi construída assim, é porque houve capacidade de diálogo para se chegar a essa situação. Eu estranhei por conta da tradição que a Assembleia tem de ter disputa, de ter toda aquela conversação, mas chegaram a uma chapa de consenso. Acho que não vai ter uma outra de oposição, não é isso? Pelo que até agora não tem. Não, foi feito esse acordo lá, então já está tudo fechado desde há 2 anos. Assumiu. Geralmente o presidente fica por 4 anos, né? Então é a legislatura inteira, aquela mesa. Mas houve um acordo lá e essa legislatura ficou 2 anos para Zé Silva, do PT, e 2 anos para o MDB, do deputado Silvério. Isso foi acordado lá no início da legislatura. Vamos dizer, quase um exercício de adivinhação, mas deu certo, né? Eu mesmo duvidava, porque a política é muito dinâmica, né? Os apoios, às vezes um tá e o outro entra, e aí isso quebra os acordos. Geralmente em política os acordos são provisórios, né? Você tem, dependendo de conjuntura, dependendo de várias situações, de interesse de candidatura, muda, né? Mas deu certo, a coisa está acontecendo conforme o script de 2 anos atrás. É um feito do governador. Vamos ver como é que se comporta o futuro presidente da Assembleia, a futura mesa diretora da Assembleia. Então vamos estar acompanhando, como acompanhamos o desempenho do deputado Franzé Silva, que fez uma série de alterações, tentando moralizar a Assembleia. Então, de qualquer forma, nós vamos acompanhar agora o desempenho da gestão do doutor Severo Eulálio, né? Severo Eulálio, te lembra alguma coisa, Alberto? Lembra eu era iniciando no jornalismo, na Rádio Difusora, e fazia muita cobertura do, então, pai, o avô, né? Avô do Severo. Que era o deputado Severo Eulálio, um homem muito íntegro, muito, vamos dizer, daquele vozeirão, MDB, né? MDB histórico, né? Do tempo de Ulisses Guimarães. Então, ele tinha uma do Nobre, né? Então, era um quadro, foi deputado federal, uma voz ativa lá, na oposição aqui, a um grupo poderosíssimo, que era o grupo do Petrônio Portela, mas ele enfrentava isso. Era muito difícil um deputado federal do MDB naquele tempo, né? E que ele conseguiu eleição para deputado federal. Um homem muito respeitado, né? Muito respeitado, né? E tem alguns episódios interessantes do MDB, na presença, como Ulisses Guimarães foi o anticandidato. Ele foi quem assumiu todas as honras da chegada do Ulisses Guimarães na Assembleia, quando era aí na Praça da Bandeira, né? E uma solenidade muito bonita que teve lá. E ele foi quem comandou como deputado federal e também um dos próceres, que a gente chama, né? Do MDB. Do MDB antigo. Roberto, eu quero desejar sucesso aqui ao deputado Severo Eulálio e dizer que a gente vai tentar convidar ele aqui para uma entrevista, né? Isso. As propostas, né? O que ele tem de novidade. Nosso humilde cantinho aqui, ver se a gente consegue trazer aqui o deputado Severo Eulálio para uma entrevista sobre o que ele pensa em fazer na presidência da Assembleia Legislativa do Piauí. Agora, uma notícia boa, Roberto, também aqui, foi o governo autorizou, olha aí, você que não tem moradia, né? O governo autorizou a construção de 6.900 moradias pelo Minha Casa, Minha Vida no Piauí. O Ministério das Cidades anunciou hoje, nesta segunda-feira, a autorização para a construção de 6.951 novas unidades habitacionais no Piauí pelo programa Minha Casa, Minha Vida. A iniciativa, Roberto, irá beneficiar cerca de 28 mil pessoas com moradias distribuídas entre as zonas urbanas e rurais em diferentes municípios do estado.
reafirmando assim o compromisso do governo federal, como tem sido a política do governo Lula, né? O compromisso com a habitação e a inclusão social. É um compromisso, é um retorno também de um programa que tinha sido desmontado no governo No governo passado. passado não foi construída Foi uma nem só uma só casa. casa, né? Ele retoma isso pela a própria questão do déficit habitacional no Brasil, continua muito forte, principalmente na região Nordeste. E esse programa tem também uma situação importante que tem uma cota, um número significativo para pessoas que são oriundas ou que fazem parte do CAD único, do Cadastro Único do Bolsa Família, exatamente no sentido de dar aos mais pobres as condições de ter moradia digna e assim. O que a gente espera é que os conjuntos, os lugares de habitação sejam recebidos com toda a infraestrutura Que de se faça com uma esgoto, moradia com dignidade, um local que tenha com iluminação, com água encanada, praças, colégios, etc. A gente que acesso à pensa saúde, tudo isso, essa educação, educação. transporte, saneamento. É isso. Roberto, tem uma outra informação de interesse público aqui, é da Prefeitura de Teresina, e diz respeito aos permissionários de vans, esse permissionário de transporte escolar em Teresina. Eles estão sendo convocados pela Prefeitura de Teresina para comparecer lá na Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito para refazer, né, para atualizar os seus cadastros. São, ao todo, 37 vans, só das vans aí, que estão em situação irregular e precisam atualizar os dados cadastrais para poder voltar a operar em parceria com a Prefeitura de Teresina. Isso para a parte estudantil, né, de movimentos As vans escolares. escolares. É importante isso, porque a gente teve várias denúncias de que tem que haver realmente esse chamamento para ver não só a questão legal de coisa, mas sobre as condições físicas e de manutenção dessas vans, as condições de assento, as condições da própria de segurança mesmo para fazer uma avaliação uma avaliação dos veículos para poder fazer ele funcionar e não colocar correr em risco as crianças, os estudantes de Teresina. É importante essa, porque geralmente é uma área que vai sendo deixada, né? E quando se vai acordar, depois que tem algum acidente, alguma situação tal. É importante essa prevenção, chamada preventiva das vans, né? Na verdade, nos últimos anos, o Brasil passou assim, por um relaxamento das fiscalizações. Ninguém fiscalizava nada, fiscalizava ônibus, não fiscalizava hospital, não fiscalizava previdência, nada. Ficou tudo meio abandonado, desmontado realmente o sistema público no Brasil. Quase todo, né? Foi um negócio horrível, né? Um negócio de louco. Lembrando aqui que o prazo dessas vans, prazo para o recadastramento, né, é de 60 dias. Começou no dia 8 de janeiro, portanto, tem ainda mais de mês, um mês quase 2 meses ainda, é isso? Para fazer esse recadastramento das vans que fazem parceria no transporte escolar com a Prefeitura de Teresina. Então está aí dado o recado. Agora, Roberto, nós vamos comentar aqui o que foi dito como a notícia mais importante do dia, e foi a posse lá nos Estados Unidos do presidente Donald Trump, né, que está aí, prometeu lá no seu discurso de posse que o declínio dos Estados Unidos chegou ao fim. Foi o que ele disse lá. Os Estados Unidos estão realmente em declínio ou ainda estão? Estão em declínio. Essa situação é real, não só pela performance da China, né, que está dando um gol aí de placa com relação à exportação, venda de produto manufaturado, um conjunto de outras coisas, e ganhando o mercado praticamente de toda a América Latina, da África, e com acordos bilaterais com vários países, e isso tirou um pouco dessa dinâmica que os Estados Unidos tinham de fornecer quase todos os produtos manufaturados. Hoje você tem pouquíssimos produtos manufaturados. Aliás, o próprio Estados Unidos usa ou compra material chinês para poder suprir o seu mercado. Eu não sei como é que ele vai transformar essa era de ouro com essa dinâmica que a China tem. E pelo próprio comportamento dele, a forma como ele tenta protecionismo dos Estados Unidos, tanto do comércio... Coisa agressiva, né? Como se os outros povos fossem quintais deles. E isso aí não vinga, porque quanto mais protecionismo, mais a China avança, porque
A China está com uma performance econômica importantíssima, teve uma parada um pouco nesses últimos meses, mas o que ela já chegou nesse momento, dificilmente os Estados Unidos vão superar no sentido do mercado internacional. Tem a questão armamentista, tem a questão da capacidade bélica, um conjunto de outras coisas que é importante pontuar aí. Você acha que ele vai querer tocar fogo no mundo? Olha, há uma profecia daquelas pessoas que nos adivinham, todo ano aparecem umas pessoas, na primeira, antes dele assumir, uma teria dito que o anticristo seria assumir uma grande nação, ele teria cabelo de fogo, e as pessoas fazem essas comparações mesmo, que ele tem um cabelo meio, né? E agora ele volta com todo o poder possível, eleito com grande maioria no Congresso, maioria no Senado, maioria na parte do Congresso no geral, né? Depois de não tentar aceitar a eleição do Biden, né? Além de ter o domínio também da Suprema Corte. Então ele está com condições de fazer muita coisa, mas ele não tem tirocínio do que ele pensa para o mundo. Ele acha que como se fosse a empresa dele. A empresa dele. Então, vou dizer, agora mesmo ele ameaçou anexar o Canadá. Ele não imaginou que no Canadá, Groenlândia e o Panamá. Uhum. Por conta do canal, né? Do Panamá. Do canal do Panamá, que ele disse que tem que retornar para os Estados Unidos. Também agora, com a questão do dejetamento, o Groenlândia quer fazer uma entrada para poder ultrapassar para a questão do comércio. Para facilitar, né? Facilitar o comércio dos Estados Unidos. Transformar o Canadá no 51º estado americano. Isso é uma loucura. Outro dia eu vi uma senadora do Canadá destroçando a proposta, né? Dizendo que ele não conhece história, não conhece política, não conhece geopolítica e acha que pode estar falando essas coisas. O Canadá é uma nação soberana, tem vínculos históricos com a Inglaterra, ainda é vinculado ao Reino Unido. Então ele é um ignorante, como geralmente a direita acha que pode fazer o que pode fazer. Ele acha que ele vai ser o dono do mundo, que vai brigar com todo mundo, vai invadir todo mundo. Não tem isso. Acho que essa situação, ele mesmo colocou no próprio discurso dele que vai ser um pacificador. Então é muito falácia, é muita situação de que o pessoal está dizendo aí que o Brasil... Deixa eu te alertar aqui uma coisa, aqui, Roberto. Ele disse o seguinte no discurso: nenhum país se aproveitará mais de nós. Nossa soberania será restaurada e o uso do judiciário como arma terminará. É uma ameaça, mas é porque ele tem hoje a maioria na Suprema Corte e pessoas indicadas pelos republicanos. Alguém se aproveita dele? Esse que é risível isso, porque os Estados Unidos se aproveitam das outras nações, sejam de qualquer forma, ou fazendo guerra, ou fazendo boicote, ou fazendo pressão, várias outras coisas. Agora, barreiras comerciais, embargos, etc. Esse mundo americano, a tendência é ir mesmo acabando, porque os países estão saindo, deixando de ser satélite americano. O Brasil faz tempo, desde o Lula deixou de ser, que era mesmo um quintal praticamente dos americanos, até a ditadura, mesmo depois. Lula entra e muda esse alinhamento quase que automático do Brasil a tudo que os Estados Unidos colocam. E não é à toa que muitos brasileiros só falam Estados Unidos, Miami, como se fosse a grande coisa. Chega lá, não tem previdência, chega lá, não tem saúde, chega lá, não tem... Eu ia comentar sobre isso. Tem um pessoal que adora os americanos, que vai para lá com complexo de vira-lata. Quantos vão ser deportados? 200. 200 só? 200 mil. Só do brasileiro? Só do brasileiro. Olha aí. O grande presente do Donald Trump aos vira-latas, aos que puxam o saco dos americanos, que foram achando que é o sonho americano, dizendo que o Brasil não presta. Vão sair não sei quantos aviões. Geralmente da direita, né? Os caras que vão lá e dizem, olha, aqui que é o lugar de se viver, vão ser deportados, porque estão lá ilegalmente. Essa história dele falar da questão de não ser mais manipulado, os Estados Unidos é quem tenta fazer isso. Contrário, né? O contrário, né? Então, é esse jogo que a direita faz de dizer o que não é para poder ganhar a opinião pública. E aí você vai. Mas quando você faz uma análise correta, nessa hora eu não faço distinção entre republicano e democrata. É a mesma coisa em relação à política internacional, exterior, né?
É sempre os Estados Unidos querendo ganhar, fazendo guerra onde não tem, onde não precisa, querendo só petróleo, querendo só riquezas minerais, Vender as armas só deles. fazem e vender arma. Não tem outra coisa. Então, eu não vejo mais falácia, porque o mundo mudou, os Estados Unidos não é mais o dono nem a polícia do mundo, isso acabou. Sabe? Com a ascensão não só da China, mas da Índia. E Lembra a que, África do Sul, na África, também está com uma potência importantíssima. lembra assim, que é um episódio de ontem, recente, né? A TikTok, o TikTok, que é uma plataforma digital, né? Famosa. Que é russa. Não, em chinesa. Chinesa, aliás. Então, a chinesa, a TikTok foi lá, ficou 24 horas, quase 24 horas fora do ar nos Estados Unidos, e o próprio Donald Trump foi lá, interferindo, já saiu um decreto, inclusive, para voltar o TikTok. Quer dizer, a briga do Trump com a China, ele não vai muito... Não vai, na verdade, ele não tem. Também com a Rússia. É meio contraditório, né? Porque, geralmente, a Rússia seria o grande inimigo, né, americano, mas ele sempre necessitou do apoio, entre aspas, meio subterrâneo, né? De espionagem, de várias coisas, dos russos. Na primeira campanha dele foi desse jeito, então ele tem Tem mais ligação do que com se a imagina. Rússia do que com a Ucrânia. Com a Ucrânia, exatamente. Porque na E vai Ucrânia... ser uma grande contradição. Como é que ele vai enfrentar aquilo, né? Então, é um cara de demagogo, né? Um demagogo muito clássico, né? E se junta... Aí ele acha que tem agora Zuckerberg, Elon Musk, e acha que agora pode dominar o mundo. Não é isso. Acho que o império não é mais império, porque tem um outro império competindo. Então, aquela ficção que se tinha dos grandes impérios, das grandes coisas, está ocorrendo efetivamente, mas essa bipolaridade, agora não é mais nem bipolaridade, você tem várias outras. O Brasil está se colocando com uma posição cara, a Índia também, a África do Sul. Então é uma situação. Então, os países dos BRICS, árabes também. Dos BRICS, né? Exatamente. Os BRICS, inclusive, falando de moeda alternativa como... 35% do recurso mundial está nos BRICS, 35% de toda a riqueza mundial. Então, você tem um mercado hoje que não precisa de estar fazendo essa aliança unilateral ou submissa aos Estados Unidos. Eu acho que ele não iria se arriscar em perder esses mercados, em criar briga com todo mundo. Conversa. Né? Tem mais. Demagogo. Agora, para encerrar aqui, Roberto, estamos chegando ao final do nosso bate-papo com notícias, pedindo aos nossos internautas que acione aí o sininho, né, que nos ajude a fazer aqui o nosso trabalho. A família Bolsonaro foi, menos o ex-presidente Jair Bolsonaro, não pôde, né, ficou chorando no aeroporto. O Bolsonaro, eu fiquei muito triste, assim, porque eu achava que ele era aquele cara machão, tal, não sei o quê. Estava lá chorando igual um cordeirinho, porque não foi para a viagem do Trump. Mas a família que foi lá também não chegou nem perto. Chegou nem perto, ficou longe, não foi para o Capitólio, não? Foi para o Capitólio. É uma coisa, esse complexo de vira-lata é muito sério. Complexo de vira-lata, é isso aí. Porque o cara acha que as instituições americanas são muito rígidas. Se você vai nos Estados Unidos, você percebe pela polícia lhe vê, como várias outras coisas. Tá. Nós continuamos sendo brasileiros, pode ser latinos e outras coisas mais. Então, o convite não é feito para chefe de Estado, é para o sistema parlamentar. Então, ele manda um convite para que a diplomacia pela diplomacia, compareça e tal. Aí, se o presidente acha conveniente, vai, se não, vai os representantes da diplomacia, ministros, etc., das relações exteriores, etc. Mas, diplomatas, né? E o pessoal vai, eu acho assim, risível e até um pouco constrangedor. Ficou feio, né? Ficaram de longe, fizeram a maior campanha no Brasil. Para ir para os Estados Unidos, para a posse de Donald Trump. Ficaram lá no cercadinho, longe demais, não entraram, foram nem perto. Porque eles imaginam que os caras lá estão preocupados com eles. É muito impressionante. Muito triste, sabe? Pequenez de raciocínio. Achar que não é autoridade e querer ser autoridade na posse da maior autoridade. Não é? É muito doido, Coitados, foram lá, ficaram longe no cercadinho lá, assistindo por um telão. Nem citados foram. Mas é isso... faz parte, né, do complexo. Mas é ridículo. O mundo inteiro ridicularizando essas figuras, né? Então, nós estamos aqui encerrando, viu, Roberto, mais um bate-papo com notícia, esperando que amanhã a gente tenha um novo encontro. Com certeza vamos estar aqui para tratar de outros assuntos importantes. Até amanhã.